Vocês já se perguntaram como os peixes respiram debaixo d'água? E se eu dissesse que alguns deles possuem pulmões e conseguem respirar o ar como os seres humanos? Hoje, vamos descobrir como os peixes conseguem respirar debaixo d'água e por que algumas espécies desenvolveram uma adaptação extraordinária, pulmões capazes de utilizar o ar atmosférico. É incrível a criatividade da natureza em termos de adaptação e evolução, permitindo que diferentes espécies sobrevivam nos mais variados ambientes. A mais comum delas é a respiração branquial, presente na maioria dos peixes de água doce e salgada. A respiração branquial funciona através da extração do oxigênio dissolvido na água. O processo ocorre quando o peixe absorve água pela boca, forçando-a passar pelas brânquias, também conhecidas como guelras, localizadas nas laterais da cabeça, logo atrás da boca. As guelras são os órgãos respiratórios dos peixes. Elas servem para retirar o oxigênio dissolvido na água e eliminar o gás carbônico produzido pelo organismo, permitindo que esses animais respirem debaixo d'água. Nos peixes ossos, as brânquias ficam protegidas por uma placa óssea chamada opérculo. Mas o que acontece dentro delas é ainda mais impressionante. As brânquias possuem milhares de estruturas microscópicas, chamadas lamelas, extremamente finas e ricas em vasos sanguíneos. É justamente nelas que ocorre a troca de gases. Quando a água passa pelas lamelas, o oxigênio dissolvido atravessa suas paredes e entra na corrente sanguínea. Ao mesmo tempo, o gás carbônico, CO2, presente no sangue, faz o caminho contrário e é liberado para a água. Esse processo acontece graças a um fenômeno natural chamado difusão, no qual as moléculas tendem a se deslocar de regiões onde estão mais concentradas para regiões onde estão menos concentradas. E a natureza foi ainda mais eficiente. Nas brânquias dos peixes ocorre um processo conhecido como troca em contracorrente. Enquanto a água flui em uma direção, o sangue circula na direção oposta. Isso mantém uma diferença constante na concentração de oxigênio entre a água e o sangue, permitindo que o peixe aproveite ao máximo o oxigênio disponível. Graças a esse sistema, algumas espécies conseguem extrair até 90% do oxigênio presente na água, tornando as brânquias um dos sistemas respiratórios mais eficientes da natureza. Mas, se as brânquias são tão eficientes, por que a maioria dos peixes morrem quando saem da água? A resposta está na própria estrutura das guelras. As lamelas branquiais são extremamente finas e delicadas, justamente para facilitar a passagem do oxigênio para o sangue. Dentro da água, elas permanecem abertas e sustentadas pela pressão do líquido, oferecendo uma enorme área para as trocas gasosas. Fora da água, porém, essas estruturas colapsam e se unem umas às outras, reduzindo drasticamente a superfície disponível para a absorção de oxigênio. Além disso, as brânquias precisam permanecer úmidas para que a difusão dos gases aconteça de forma eficiente. Quando começam a secar, as trocas gasosas tornam-se cada vez mais difíceis. Por isso, mesmo estando cercado por uma atmosfera muito mais rica em oxigênio do que a água, um peixe comum não consegue utilizá-lo adequadamente e acaba sufocando. A capacidade de utilizar o ar atmosférico é uma característica ancestral presente em alguns grupos de peixes. Ao longo da evolução, diferentes espécies preservaram ou modificaram essas estruturas, permitindo que sobrevivessem nos mais variados ambientes. E existe uma curiosidade interessante: nem todos os animais que vivem na água respiram da mesma maneira. A baleia azul, o maior animal que existe no planeta, não possui brânquias. Apesar de viver completamente nos oceanos, ela é um mamífero e precisa subir regularmente à superfície para respirar o ar atmosférico através dos pulmões. Durante seus mergulhos, a baleia prende a respiração e utiliza enormes reservas de oxigênio armazenados no sangue e nos músculos. Uma proteína chamada mioglobina ajuda nesse armazenamento, permitindo que o animal permaneça submerso por muitos minutos antes de voltar à superfície para respirar novamente. Isso nos mostra que viver na água e respirar na água são coisas completamente diferentes. Mas existe um problema para os peixes. A água nem sempre possui uma grande quantidade de oxigênio dissolvido. Isso acontece porque o oxigênio que os peixes respiram não é o que faz parte da molécula de água, o H2O, mas sim o gás oxigênio, o O2, que está dissolvido nela. Esse oxigênio chega aos rios, lagos e oceanos principalmente por meio das trocas gasosas com a atmosfera e pela fotossíntese, realizada por algas, plantas aquáticas e fitoplâncton. Na superfície da água, ocorre uma troca constante de gases. O oxigênio presente no ar entra na água, enquanto o gás carbônico dissolvido é liberado para a atmosfera.
A movimentação provocada pelo vento, pelas ondas e pelas correntezas renova continuamente essa interface entre a água e o ar, facilitando ainda mais essas trocas. Por isso, águas agitadas costumam ser mais ricas em oxigênio do que águas paradas. Mas nem sempre isso é suficiente. Em ambientes muito quentes, lagoas estagnadas ou até mesmo em aquários superlotados, a quantidade de oxigênio dissolvido pode diminuir drasticamente. Isso acontece porque a água quente dissolve menos gases do que a água fria, reduzindo a quantidade de oxigênio disponível para os organismos aquáticos. Nessas situações, é comum observar alguns peixes subindo até a superfície. Muitos deles estão procurando justamente a camada mais oxigenada da água, que está em contato direto com a atmosfera. Porém, algumas espécies preservaram uma característica ancestral extraordinária: a capacidade de respirar o próprio ar atmosférico. Muito antes dos primeiros vertebrados conquistarem a terra firme, alguns ancestrais dos peixes ósseos já possuíam estruturas capazes de utilizar o oxigênio do ar. Essa característica revelou-se uma enorme vantagem em ambientes pobres em oxigênio e, milhões de anos depois, ajudaria a tornar possível a conquista do ambiente terrestre. Foi assim que adaptações impressionantes foram preservadas ao longo da evolução. Os peixes pulmonados possuem pulmões verdadeiros, ricos em vasos sanguíneos, muito semelhantes aos pulmões dos primeiros vertebrados terrestres. Quando chegam à superfície, eles engolem ar pela boca e o conduzem até esses órgãos. Ali, o oxigênio atravessa as paredes dos pulmões e entra na corrente sanguínea, enquanto o gás carbônico realiza o caminho inverso e é eliminado para o ambiente. O processo é extremamente parecido com a respiração dos mamíferos. Um dos exemplos mais impressionantes é o peixe pulmonado africano. Durante os períodos de seca, quando lagoas inteiras desaparecem, ele escava o solo lodoso, produz um casulo de muco endurecido e entra em um estado chamado estivação. Nesse período, pode permanecer meses e até anos sobrevivendo apenas com seus pulmões, respirando o ar atmosférico enquanto aguarda o retorno das chuvas. E nós também temos um representante extraordinário aqui na América do Sul, a piramboia. Encontrada na Amazônia e no Pantanal, ela possui pulmões funcionais e apresenta adaptações semelhantes às de seus parentes africanos, conseguindo sobreviver em ambientes temporariamente secos ao respirar diretamente o oxigênio do ar. Existem também os chamados peixes labirinto, como os betas e os gurames. Esses peixes possuem uma estrutura especial localizada acima das brânquias, conhecida como órgão labiríntico. Quando sobem à superfície, eles capturam pequenas porções de ar e as armazenam nesse órgão altamente vascularizado. O oxigênio é então absorvido pelo sangue, permitindo que sobrevivam mesmo em águas extremamente pobres em oxigênio. Essas adaptações mostram como a evolução encontra soluções extraordinárias para os desafios da sobrevivência e, de certa forma, representam um dos capítulos mais importantes da história da vida na Terra. A capacidade de respirar o ar atmosférico, preservada por alguns grupos de peixes ao longo da evolução, foi uma das características fundamentais que permitiram aos ancestrais dos anfíbios conquistar a terra firme e abrir caminhos para toda a diversidade de vertebrados terrestres que conhecemos hoje. Mas fica uma pergunta: os pulmões dos peixes surgiram antes ou depois da conquista do ambiente terrestre? Essa é uma história fascinante que talvez a gente explore em um próximo vídeo. E esse foi mais um vídeo do Conhecimento Explica. Até a próxima!